Gente, boa noite. Olha só, nós vamos fazer hoje uma live assim muito especial. Dá para tirar muita dúvida. Nós estaremos aqui com o Dr. Túlio Sperbi. Então, assim, Dr. Túlio Sperbi é cardiologista. Eu vou apresentar ele mais quando estivermos aqui já. Mas nós vamos falar tudo de colesterol. E aí, assim, ó, vocês vivem fazendo perguntas de colesterol. Então, hoje, vocês deixaram lá na caixinha. Já selecionei aqui. Selecionei não, anotei todas as perguntas, porque hoje é o dia. E aí vocês vão aproveitar a setinha aqui embaixo, ó, para chamar todo mundo para estar nessa live com a gente. Vou até colocar aqui o colesterol para eu deixar fixado, pra gente já começar. Vou ver se o Dr. Túlio já tá aqui com a gente. Já convidei Dr. Túlio, vamos ver, vamos esperar o Dr. Túlio entrar. Porque, ó, é. Aí, boa E aí, Marcela, noite! tudo bem? Tudo bem com você? Muito bem, muito obrigado pelo convite aí, vai ser um prazerzaço. Você fez uma introdução aí que você me encheu minha bola, pô, não precisa disso tudo, não. Primeiramente, doutor Túlio, muito obrigada. Muito obrigada Para de mesmo. doutor Túlio, é Túlio, para com isso. Então, Para. Túlio, obrigada Isso, por tá. estar aqui, por ter aceitado meu convite. Sei que sua agenda é super corrida e não é fácil estar aqui numa terça-feira, 8 horas da noite, mas obrigada mesmo, estou muito feliz. E acho que é um tema muito importante, assim, né, para a gente discutir. Eu acho que ninguém melhor do que você para falar com a gente sobre colesterol. Então, acho que muita gente aqui já te conhece, mas para quem não conhece, o Túlio é cardiologista. E aí eu queria que você contasse um pouquinho, assim, rapidinho dessa história, como você entrou na cardiologia integrativa, como que foi na sua... Porque você já tem alguns anos de clínica, né? Então, como que foi essa transição aí? Como que você descobriu esse mundo diferente, né? Beleza, beleza. Então, primeira coisa é o seguinte, fiquei feliz por três motivos. Primeiro, por te fazer feliz, eu gosto de fazer as pessoas felizes, então fiquei feliz que você está feliz. Segunda coisa, porque é sempre bom, né, cara, a gente ensinar e tentar trazer conhecimento para as pessoas, então a gente poder trazer conhecimento sobre colesterol aí para mais de 300 pessoas que vão debater aí, com certeza absoluta vai ser uma coisa muito boa. E por último, porque eu tô pagando uma dívida histórica que eu tenho com a tua irmã, cara. A tua irmã, assim, ó, a tua irmã me acompanha no Instagram há muito tempo, eu não tinha, eu devia ter uns 10 mil seguidores, 15 mil seguidores. E a Renata, uma vez, cara, falou de mim, assim, nos stories. Eu não sei o que que ela fez, cara. Foi sobre Eu sei colesterol que ela falou. Pô, eu não lembro. Eu sei que ela fez alguma coisa, cara, que eu olhei assim. Caraca, que maluquice, cara. Eu ganhei, eu acho que uns 1.000, 1.500 seguidores num dia. Eu falei, puta, alguém muito famoso falou alguma coisa de mim. Aí eu fui ver, era tua irmã. Eu tô pagando uma dívida histórica com a família Brasil aí. Vai ser um prazerzaço. Cara, assim, ó, eu entrei nessa, na verdade, Marcela, porque as coisas não estavam batendo, sabe assim? Eu acho que você também deve ter entrado nessa da mesma maneira. A gente trata muito bem a doença dentro da cardiologia, né? A medicina alopática, a medicina tradicional, a cardiologia tradicional, ela é muito boa, ela é super importante para a gente poder tratar a doença, para a gente cuidar da doença. Então, acho que isso é muito importante a gente deixar claro aqui que a gente não é contra remédio, não é contra os tratamentos convencionais, né, da cardiologia tradicional, até porque a minha base, a minha formação é da cardiologia tradicional. Eu fiz a residência no Dante Pazanese, que é o maior instituto de cardiologia do país aí, um dos maiores da América Latina. Então, essa base sólida do tratamento convencional eu tenho. E aí, o que acontece, na verdade, é que, cara, você sai da residência e vai começar a atender no consultório e você se pega em algumas situações que são, assim, meio degradantes, na verdade. Você começa a ter que falar de estilo de vida, sendo que é uma coisa que o cardiologista tem que falar, mas é uma coisa que a gente nunca estudou, né? E nem dentro da residência, cara. Assim, ó, dentro da residência, se eu pegar faculdade, residência de clínica, residência de cardiologia, subespecialização, cara, eu juro por Deus, eu devo ter tido uma ou duas aulas de nutrição e olhe lá, aquelas aulas bem mequetrefe, onde a margarina é melhor que a manteiga. Então, acaba que você vai falar o quê para o paciente, né? O que você ouviu e o que você acha que você sabe, na verdade. Só que, na verdade, você não sabe nada, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é quando eu me peguei na situação de estar obeso e ter que emagrecer. E aí eu
fui estudar a fundo, né, um pouco mais a respeito de múltiplos aspectos, a respeito de estilo de vida, de alimentação, de saúde e tal. E aí aconteceram algumas coisas nesse caminho de colesterol subir horrores, e eu sabia que eu não queria e não podia e não precisava usar estatina. E aí eu comecei a estudar muito sobre o colesterol, comecei a estudar sobre suplementação. Enfim, foi mais ou menos por aí que eu fui entrando nesse universo. Eu acho que uma coisa que a gente que trabalha com integrativa tem muito em comum é querer mudar a nossa vida, né? Entender que tipo, não dá pra gente passar um conceito para o paciente, para o seguidor, para quem quer que seja, se a gente não faz na gente, né? Então, acho que isso também é o que faz também os pacientes se inspirarem um pouco nessa história toda, porque se você, médico, cardiologista, conseguiu sair da obesidade, por que que eu não vou conseguir, né? Claro, né? E não é nem conseguir, não, é ter que, né, na verdade, Ter né, que, cara? Assim, né? eu falo hoje eu estava na consulta com um paciente que me procurou porque ele queria ser saudável. Só que o cara é sedentário. Eu falei, cara, é impossível. Assim, você já começa num conceito todo errado. Você quer ser saudável e é sedentário? Não tem Não tem jeito. o menor cabimento no que você está falando. Então, já começa a mudar, cara. Exatamente. E aí, Túlio, eu queria que você falasse para a gente, então, entrando um pouquinho sobre o tema, o que que é o colesterol, como que ele é formado, como que é essa história aí de colesterol? Tá. Primeira coisa que eu acho que todo mundo tem que entender, né? Colesterol é uma molécula, né? É uma molécula que, na verdade, quimicamente falando, ela é um álcool, mas ela se comporta na nossa corrente sanguínea como uma gordura, um lipide, né? O que que essa molécula, né, ela faz? Ela é uma molécula que é super importante na composição, na construção de algumas células, de membrana celular, na composição de alguns hormônios, principalmente os nossos hormônios, né, masculinos e femininos. Então, é uma molécula muito importante para a gente. Quando a gente fala de colesterol, todo mundo acha, ô Marcelo, que o LDL é um colesterol, que o HDL é um colesterol, e não é. Né? O LDL, o HDL, eles são lipoproteínas que transportam o colesterol no nosso sangue. Então, primeiro conceito que já está errado, e todo mundo fala assim, o meu tipo de LDL, meu tipo de colesterol LDL, meu tipo de colesterol HDL. Colesterol não tem tipo, colesterol é colesterol e ponto final. A molécula que transporta esse colesterol na nossa corrente sanguínea é que existem vários tipos. Só que ficou tão fácil, hoje em dia até eu falo, tá, gente? Assim, não tem mal nenhum vocês falarem que é um tipo de LDL, de colesterol LDL, tipo de colesterol HDL, não tem problema nenhum. Só não é, tá? E essa lipoproteína, ela pega essa molécula do colesterol e leva para o nosso corpo. Então, como eu falei para vocês, o nosso corpo precisa do colesterol. Qual a molécula que leva o colesterol para essas regiões do nosso corpo onde a gente precisa para fazer síntese hormonal, para bainha de mielina, para membrana, né, das nossas células do cérebro, enfim? É o LDL. Então todo mundo já bate logo o olho e fala assim, pô, mas o LDL não é o vilão, cara? O LDL é vital para a nossa saúde. Então o primeiro conceito que vocês têm que ter na cabeça de vocês é que o LDL é vital para a nossa saúde, porque é ele que leva o colesterol para esses lugares que a gente precisa do colesterol. Então, uma pessoa que tem o LDL zero vai morrer, não vai funcionar, é incompatível com a vida, tá? E o HDL, Túlio, que é o colesterol bonzinho? Bom, O HDL faz o contrário do LDL. No HDL, ele vai pegar a molécula do colesterol que está na periferia, depositado, ou em lugares que não deveria estar, e vai fazer o que a gente chama de transporte reverso do colesterol. Ele vai pegar o colesterol e levar de volta para o fígado poder fazer, né, a reciclagem desse colesterol. Então, basicamente, é só para o pessoal entender, né? O colesterol é um tipo de molécula vital para a gente, o LDL que leva esse colesterol para a gente poder sintetizar as coisas que ele faz no nosso corpo, e o HDL traz ele de volta para o fígado para poder fazer esse processo de reciclagem. certo. E a importância dele no organismo, assim, para a produção, né, dos hormônios, das vitaminas, como que isso interfere num contexto geral? Diretamente, né? Assim, ó, hoje em dia a gente sabe que as populações, isso tem alguns estudos já comprovando isso, que as populações que têm o colesterol baixo demais, elas tendem a ter uma mortalidade maior do que quem tem um colesterol normal ou aumentado. Então, uma das coisas que muita gente fica com medo do colesterol estar normal ou alto, já cai por terra assim quando você começa a estudar os novos estudos relacionando mortalidade e longevidade com o colesterol. É claro que a gente não está falando aqui que o colesterol pode ficar alto à vontade, a quantidade que for, porque não é esse o conceito que vocês vão ver aqui para frente. Porém, essa ideia de que o colesterol, quanto menor, melhor, ela é verdadeira dentro da cardiologia, por incrível que possa parecer. Por quê?
Tem muito estudo dentro da cardiologia em prevenção secundária, principalmente. Ou seja, pessoal, só para vocês entenderem o que é prevenção secundária. É o paciente que já tem o stent, ou o paciente que já fez a cirurgia de revascularização do miocárdio, ou o paciente que já tem uma placa entupindo mais do que 50% dos vasos no corpo e tudo. Nesse perfil de paciente, o colesterol mais baixo, ele realmente diminui desfecho cardiovascular, diminui infarto, diminui morte cardiovascular, enfim. Nesse contexto, quanto mais baixo, melhor para a nossa saúde cardiovascular. Só que aí vem um conceito da integrativa que é muito interessante, né, Marcelo? Cara, a gente não é só um coração, só um vaso. Não é porque eu sou cardiologista que eu posso olhar para o indivíduo e falar assim, pô, então se quanto menor, melhor, vamos embora, vamos tacar esse LDL dele ali em Lá 40, embaixo. 35, que tá tudo certo, né? Não é assim que funciona. Por quê? Apesar de ser bom para o coração, ser bom para os vasos, nesse contexto de prevenção secundária, o que que acontece? Os pacientes começam a morrer mais de outras causas. Eles começam a morrer mais de câncer, eles começam a ter mais demência, eles começam a ter uma longevidade menor. E aí tem uma frase que é muito legal, assim, ó, de que adianta a pessoa não morrer de infarto, só vai morrer de câncer? Tomando estatina. Então, o que a gente tem que pensar é até que ponto é benéfico a gente reduzir esse nível de colesterol nesse perfil de paciente, como que a gente faz isso, enfim. E aí a gente vai fazendo isso na nossa prática clínica de várias maneiras diferentes aí. Então assim, só para o pessoal entender, né? O colesterol, ele não é só essa coisa ruim, né? Que virou uma demonização, como se a gente precisasse ter esse colesterol lá embaixo o tempo todo. Então a gente precisa ele para a produção, né? Os nossos hormônios esteroides, que são testosterona, estradiol, progesterona, todos eles vêm de uma molécula de colesterol. Então, existe a sua função e existe também, que eu acho que é importante a gente colocar, Túlio, épocas da vida que esse colesterol vai subir. Então, assim, a minha primeira formação foi em pediatria e eu vejo as pessoas dosando colesterol em crianças em fases de puberdade, por exemplo. E como faz parte da produção hormonal a gente ter um colesterol aumentado, é esperado que a gente tenha em crianças, lógico que como o Túlio deixou claro, né? Não é para subir a torta e a direito e fingir que também pode ficar lá nas alturas e não tem nenhum problema. Mas também não é essa coisa desse LDL ter que ficar sempre mais baixo, né? Sempre abaixo de 120, 130, vai mudando sempre as referências, né? É, exatamente. E assim, isso que você falou é muito importante, o contexto que está o paciente, né? Sempre a gente tem que avaliar isso. Na faixa pediátrica, assim, só tem uma única característica que me preocuparia, assim, é uma dislipidemia familiar grave, né? Onde a gente vê indivíduos da família morrendo antes dos 50, 45 anos de idade, de infarto, aquele pessoal da família inteira com níveis de colesterol acima de LDL acima de 250, 300. São fatores realmente de dislipidemia familiar que, se pegar uma criança, é óbvio que essa criança tem que ser tratada e tem que ser avaliada. Agora, é o que você falou, o que a gente mais vê na prática clínica de criança e adolescente é isso aí. É assim, ó, ai, Túlio, eu tô desesperada porque meu filho tá com LDL de 190, tô arrancando os cabelos, porque o LDL tem que ser normal de 140. Sabe, assim, isso é uma insanidade. Aí eu concordo contigo que é uma insanidade completa, 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 completa. E muita gente esquece de uma coisa também muito importante, né, Marcelo? Assim, infelizmente, o nosso contexto, né, nosso contexto social hoje em dia, como a gente vive, já tende a trazer esse colesterol mais para cima. Porque as pessoas estão se Sim. alimentando cada vez pior. Elas estão se alimentando cada vez com mais farináceo, cada vez com mais carboidratos simples, cada vez com mais açúcar, que além de aumentar o número do colesterol, piora muito a qualidade do colesterol. Então, esse contexto em jovens, em crianças, adolescentes, ele também tem que ser muito bem avaliado se ele realmente não está dentro de um ambiente obesogênico, se ele não está dentro de uma família que está fazendo tudo errado pela criança, né? Aham. Não, a gente, é o que você falou, da mesma forma que a gente não pode ser contra o remédio, a gente não tem que medicamentar tudo, né? E é a mesma coisa com isso, com os exames, né? Não é o papel em si, é o paciente, é o contexto, é a história, é entender qual fase da vida aquele paciente está para a gente contextualizar com o que esse colesterol está representando para a gente, né? Perfeito. E vamos falar um pouquinho da alimentação e do colesterol, que eu acho que é uma parte muito polêmica, assim, muitas das perguntas que me fizeram foi e o ovo, e a gordura, e o açúcar, e como é que é esse contexto aí todo, Túlio? É uma polêmica que o pessoal quer criar, né, Marcelo? Porque a ciência ela é muito clara, assim, ela não deixa polêmica. O pessoal quer inventar uma polêmica que não existe, né? Então, assim, ó, vamos lá, vamos primeira coisa.
Por que que vocês acham que a maioria das pessoas hoje em dia infarta, ou a pessoa tem uma doença aterosclerótica, ou tem que botar um stent com colesterol normal, né? Com o número do colesterol normal? Porque as pessoas estão pensando errado. Elas simplesmente estão pensando uma coisa totalmente sem sentido. O que que faz, na verdade, a pessoa ter a doença? Primeiro, é algum cenário de lesão no endotélio vascular, ou seja, algum machucadinho na artéria, que vai permitir que o colesterol ruim penetre ali dentro para poder causar a doença. Então, o primeiro contexto é, se a gente estiver diante de um paciente que está inflamado, se a gente estiver diante de um paciente hipertenso, de um paciente tabagista, de um paciente que tem uma obesidade, de um paciente que tem um diabetes, ele tem por si só algum grau de lesão endotelial que vai permitir o colesterol ruim penetrar ali dentro. Esse colesterol ruim, ele está diretamente relacionado com dois tipos de hábitos de vida extremamente danosos. O consumo exagerado de carboidratos. Então, o pessoal fica pensando em gordura. Ah, ovo, manteiga, bacon, e esquece de açúcar, pudim, biscoito, bolo, refrigerante, que é o que efetivamente pode até não aumentar muito o número do colesterol, mas piora muito a qualidade do colesterol, tornando esse colesterol muito mais facilmente oxidável. Então, esse é o primeiro ponto. A gente pensar muito mais na qualidade do colesterol do que no número do colesterol em si. Então, dentro de um contexto, de uma dieta, de uma alimentação, onde o indivíduo coma muito carboidrato, ele pode ter níveis de colesterol normal, né, de HDL, LDL normal, mas com a qualidade extremamente prejudicada e que vai fazer com que ele tenha um infarto. E o que ele vai fazer com que ele tenha um AVC, que ele tenha que botar um stent, enfim. Ao passo que o paciente que come uma dieta mais rica em gordura saturada, desde que não em muito excesso, isso é importante a gente frisar também, depois a gente abre um Uhum. parênteses, mas assim, ovo, queijo, bacon, carne gorda, tende, dentro de um contexto low carb, isso é importante as pessoas entenderem, porque às vezes a gente fala assim, ó, ovo não faz mal, bacon não faz mal, gordura de picanha não faz mal, e não sei o que não faz mal, manteiga não faz mal. Aí você vai ver o cara tá comendo pão com manteiga, Aham. picanha no pão de forma, com uma Coca-Cola junto e tomando depois uma cerveja, aí farofa com cerveja. E aí você vê que o contexto não é low carb. Então, dentro de Uhum. um contexto de baixo carboidrato, o consumo de gordura saturada tende a ser benéfico. E de alimentos Muito não processados, né? de alimentos Além não de low processados. carb, comida de verdade. Comida de verdade. É o que a gente advoga e é o certo, né, Marcelo? Não tem muito para onde correr, né, cara? Mas Uhum. assim, dentro desse contexto low carb, comer gordura saturada até um certo ponto é extremamente benéfico para o nosso corpo. E os estudos mostram o quê? Que aumenta o colesterol? Aumenta. Ovo aumenta o colesterol? Aumenta. Picanha aumenta o colesterol? Aumenta. Bacon aumenta o colesterol? Aumenta. Qual o problema disso? Nenhum estudo conseguiu comprovar nenhum problema até hoje. Assim como carne vermelha, todo mundo fica com medo de comer carne vermelha porque vai matar e vai não sei o quê. Nenhum estudo até hoje conseguiu comprovar que carne vermelha aumenta risco de infarto, aumenta morte, doença cardiovascular, nada disso. Então, apesar de aumentar o número do colesterol, o desfecho é negativo. O infarto, a colocação do stent, o AVC, tudo é negativo, tá? Até um certo ponto. Esse é o grande segredo e que as pessoas também não conseguem equilibrar. Porque às vezes entra no radicalismo da low carb ou de uma dieta cetogênica, onde o indivíduo tem alguma alteração genética que satura muito esse índice de consumo de gordura saturada, ele passa do limite do aceitável para esse indivíduo e ele começa a aumentar exponencialmente o colesterol dele, até que piora também a qualidade desse colesterol e a taxa de oxidação desse colesterol. Aconteceu comigo isso. Quando eu falei lá no início, né, foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu entrei num contexto de low carb para poder emagrecer, eu estava pesando 108 quilos, eu cheguei em 78 quilos, só que era uma low carb do gordo, né, cara? Eu falo que eu tenho cabeça de gordo até hoje. Pô, qual que é a low carb do A gordo? low carb safada. Bacon, pô, bacon, ovo, carne gorda pra caramba. Quem não quer emagrecer assim, né, cara? Você acaba Picanha, emagrecendo. pô. Pô, delícia, né? Você acaba emagrecendo. Só que o limite da gordura saturada meu é muito baixo. Então eu estava consumindo muito mais do que eu podia. E aí, como que vocês podem identificar isso? Cara, vai ver no exame. O colesterol meu total chegou a 690.
Cara, O meu LDL chegou a 530. Então, assim, é fácil de você ver que você fez cagada. E aí, nesse momento, eu falei, cara, você fez cagada. E aí, pô, você começa a estudar, né? O que, que você tem que fazer. E aí, hoje em dia, qual que é o conceito que eu sigo para a maioria das pessoas? Eu não quero errar. Cara, faz uma low carb com uma tendência mais mediterrânea, sem exagerar muito no uhum. consumo de gorduras saturadas, não vai ter erro. Aí não tem erro para ninguém. Assim, ó, low carb, consumindo mais gorduras poliinsaturada de boa qualidade, como abacate, azeite, castanhas, oleaginosas, peixe, e evitando o excesso, não é não comendo gordura saturada, mas evitando o excesso da gordura saturada, todo mundo vai acertar. Esse é o tipo de alimentação que acerta qualquer pessoa. Agora, existem pessoas extremamente sortudas, que não é o meu caso, que pode comer gordura saturada numa boa, porque o limiar dela é muito alto. Então, eu tenho paciente no meu consultório, Marcelo, que assim, ó, o cara faz cetogênica, mas assim, cetogênica rica em gordura saturada, e o colesterol dele tá lá, ó, bonitinho, com uma qualidade linda, um número lindo, tá tudo certo. Então, para esse indivíduo, tudo bem, tá liberado ele fazer uma cetogênica, fazer uma low carb mais suja. Mas aí eu acho interessante também entender que é um paciente que está acompanhado, né, Túlio? Porque, Então, assim, essa cetogênica safada aí, né, da picanha, da manteiga, sem um acompanhamento, a chance de você não ser este paciente, ele é muito maior. E aí depois a gente coloca a culpa na dieta. A gente, low carb não presta, cetogênica não presta. E não é isso, né? Então, assim, até no meu vídeo no meu canal do YouTube tem um vídeo que eu falo sobre dieta do Mediterrâneo, que quando a gente olha o contexto geral de pessoas em geral, é a dieta que mais é, que está ligada à longevidade, né? É lógico que existem pessoas que se dão bem a cetogênica e existem pessoas que precisam de mais carboidrato também. sim, Mas são os tudo depende extremos, do né? contexto, de individualidades, né? Tudo depende disso tudo. Mas é o que você falou, assim, ó, não quero errar. Cara, Mediterrânea. Não tem muita dúvida. Agora, uma Mediterrânea é mais adaptada, porque na Mediterrânea tradicional eles liberam muito carboidrato também. Eu não gosto muito daquela É. quantidade de carboidrato que eles liberam, não. Eu iria mais para uma Mediterrânea, assim. Eu acho que é o melhor caminho para qualquer pessoa que não queira errar, sabe? Eu acho que é um contexto muito fácil, realmente, para aquela pessoa que não está tendo acompanhamento seguir esse caminho. Agora, essa questão da questão do consumo da gordura saturada virou meio que um medo também meio desproporcional, assim, porque é fato que não piora nível, né, de infarto, de morte cardiovascular, nem nada, apesar do aumento do colesterol. E aí tem um estudo muito legal, cara, de 1983, assim, ele foi publicado no JAMA em 1983, mostrando que o número ideal do colesterol total é algo em torno de 240. E as pessoas hoje em dia estão nessa cisma de ser menor do que 190 hoje em dia. Vocês têm que entender o contexto que isso também ocorre, né, cara? Assim, a estatina é o remédio mais vendido no mundo. Então, assim, a indústria farmacêutica quer o quê? Quer a tua saúde ou quer lucrar? Pô, eles querem lucrar, meu irmão. Eles não estão Então, nem nem aí aí pra tua pro saúde. resto. Mas nem aí. Então, assim, para eles, quanto mais baixo for esse limiar de colesterol, pô, melhor. E aí não pode também contestar esses estudos antigos que já estão publicados, mostrando que a mortalidade era menor na taxa de 240 de colesterol. Mas, claro, depende do paciente, depende de uma série de pormenores aí. Uhum. Então, assim, não existe um limite, né? Posso comer tantos ovos, posso. Está muito mais ligada ao contexto geral da alimentação desse paciente em si. Com certeza, né? Isso aí, e eu falo assim, ó, um bom nutricionista é fundamental numa equipe multidisciplinar. Porque assim, se você quer fazer um atendimento e quer colocar um limite, por exemplo, pô, Túlio, quantos ovos eu posso comer por dia? Pô, eu não sei, cara. Quem é responsável por isso é o nutricionista que vai colocar isso dentro do teu planejamento alimentar, com a quantidade, enfim, com tudo que você tem que fazer, né? Uhum. Tem muita dúvida também, Túlio, sobre a hipercolesterolemia familiar. Como diagnosticar, se todo mundo tem que tratar, um pouquinho sobre isso. E eu acho que também quando a gente fala de hipercolesterolemia, é importante a gente também falar um pouquinho, você falar pra gente a diferença da hipercolesterolemia com, tipo, meu pai tem colesterol alto, eu também tenho, né? Com a questão da genética, epigenética, esse contexto todo aí. É o que você falou. Assim, ó, a primeira coisa é a dislipidemia familiar. A gente tem múltiplos tipos de dislipidemia familiar. A gente tem dislipidemia familiar extremamente benigno e extremamente maligno. Eu lembro direitinho, lá no Dante, a gente tinha um setor de dislipidemia que eu cheguei a pegar paciente infartando com 23 anos, 24 anos,
por dislipidemia familiar. Então, não achem que o colesterol é tranquilinho de ficar e que não sei o quê, porque não é assim que funciona. Pelas diretrizes, assim, né, pela literatura, a gente considera dislipidemia familiar indivíduos que têm LDL acima de 190. Ponto final. Isso é o que falam as diretrizes. Eu concordo? Claro que não. Eu acho totalmente equivocada, justamente por esse contexto que você falou da epigenética, né, e do contexto que a gente acabou de discutir da alimentação. Então, eu acho que isso tem que ser muito bem individualizado. Quando a gente pega um indivíduo com um histórico familiar muito importante, assim, ó, pô, Túlio, meu pai infartou aos 34 anos de idade, meu avô botou stent, não, meu avô teve uma morte súbita aos 38 e eu tive que botar um stent aos 31. Cara, esse cara tem uma dislipidemia familiar e o contexto realmente é muito mais grave do que, olha, Túlio, lá em casa, pô, meu pai tem colesterol alto, meu tio tem colesterol alto, mas ninguém nunca botou stent, ninguém nunca infartou. Mas eu acho que é porque eles sempre tomaram estatina. Ainda tem essa, assim, eles completam a frase sempre assim. Mas eu acho que é porque eles sempre tomaram estatina. Então, na verdade, o que a gente tem que avaliar é justamente assim, olha, a dislipidemia familiar tem alguma alteração genética. Esse é o primeiro ponto. Então, se eu quero ter certeza que eu tenho dislipidemia familiar, tem que fazer o exame genético. Não tem outro jeito, né? Agora, dá para você tirar o componente, o componente, né, ambiental, o componente alimentar da história, o componente do sedentarismo da história, tentar fazer essa alimentação mais mediterrânea, com mais gordura poli e monoinsaturada, com menos quantidade de carboidrato, e você avaliar qual foi a transformação no colesterol desse indivíduo depois dessas mudanças. Por quê? Poxa, melhorou. Marcelo, estava lá 210, agora está 160. Cara, você não tem dislipidemia familiar. Você tem falta de vergonha na cara ou está fazendo tudo errado do jeito que não era para fazer. Então, você tem que entender o contexto também dentro desse cenário da dislipidemia familiar. Pelas diretrizes, qualquer dislipidemia familiar com LDL acima de 190 é igual a tratamento medicamentoso. Eu faço isso? De jeito nenhum. Também não acho que é assim que funciona, exatamente pelo que a gente acabou de conversar. Cara, às vezes esse indivíduo melhora o colesterol dele simplesmente mudando a alimentação, ou entrando com uma suplementação adequada, ou fazendo alguma outra estratégia que a gente pode adotar para poder evitar o uso da medicação, né? Porque ao contrário do que muita gente pensa, né? O pessoal fala, tem cardiologista que fala assim, pô, estatina tinha que estar na água. Né? Pô, estatina é dor para todo mundo, estatina tinha que estar na caixa d'água. Cara, ele pode até querer colocar estatina na caixa d'água, mas o que vai trazer de efeito colateral junto é uma coisa absurda. Absurda. Se usa uma medicação sem efeito colateral, pô, beleza, cara. É uma medicação que diminui o risco cardiovascular, é uma medicação que diminui o colesterol dentro do contexto do paciente que melhora, pô, beleza, então vamos dar. Agora, e os efeitos colaterais? Né? E assim, quais são esses efeitos colaterais? Daqui a pouco o pessoal vai perguntar, então já vamos lá. Basicamente, né? Aumento do tipo de alguns riscos, né, de câncer. Então, assim, alguns tipos de câncer pode aumentar com o uso da estatina. A gente pode ter algum grau de insuficiência renal, a gente pode ter algum grau de insuficiência hepática, a gente pode ter perda da acuidade visual, a gente pode ter piora da resistência insulínica, a gente pode ter, deixa eu ver mais o quê? Tem uma das Piora dos perguntas que é hormônios, né? até de relação com Alzheimer. Se tem Piora dos relação com hormônios, Alzheimer. demência precoce, sem dúvida nenhuma. Então, existem já estudos em todas essas áreas que a gente está conversando, correlacionando sim o uso da estatina com ele. Agora, acontece em todo mundo? Também não, né, Marcelo? Tem um pessoal que tem um medo danado de usar estatina, porque vê a gente falando assim nas redes sociais dos efeitos colaterais e tudo. Esses efeitos colaterais, eles não são tão frequentes assim. Agora, vai correr o risco? Depende. Aí é que está o negócio. O que a gente faz na medicina é justamente analisar risco-benefício, né? Qual é o benefício do meu paciente mediante o risco desse mesmo paciente usando ou não usando a medicação? É o que a gente tem que tentar, né, botar numa balança para indicar ou não a medicação. E lembrar dessa questão da prevenção secundária, né, Túlio? Porque eu também vejo muito isso. As pessoas veem sobre, estatina causa isso, todos esses efeitos colaterais. Aí a pessoa tira por conta própria a medicação e às vezes é um paciente em prevenção secundária, que, igual o Túlio explicou pra gente, que é quem já tem stent, a tal da a ponte safena, foi revascularizado. Então, esse paciente, o benefício dele é muito superior a qualquer um desses riscos. Então, gente, da mesma forma que a gente não começa a tomar remédio por conta própria, a gente também não sai tirando medicação por conta própria, sem conversar com o médico que você confia. Esse eu já assino embaixo. Assim, ó. Prevenção secundária, eu vou te falar que só tem um cenário, que eu tiro a estatina contra a minha vontade.
Que é o paciente, cara, assim, ó, ele não tolera estatina de forma alguma, já tentou todas as estatinas possíveis, ele tem muito efeito colateral, ele tem muita dor, e acaba com a qualidade de vida dele. Cara, aí não tem jeito. Aí, infelizmente, não tem jeito. O que a gente tem que fazer, às vezes, é cercar de tudo que a gente puder dentro do âmbito ali da suplementação e tudo bem. Agora, aquele paciente, igual você falou, poxa, eu ouvi o fulano de tal, meteu o pau na estatina, eu quero parar de usar de jeito. Cara, eu convenço ele de tudo quanto é jeito que ele precisa continuar usando na prevenção secundária. E só para vocês entenderem, gente, por que disso. Cara, existem inúmeros, aí são muitos estudos, mas muito estudo, com pacientes nessa situação de prevenção secundária, uso de diferentes estatinas, sempre com resultados semelhantes dos estudos, mostrando diminuição de mortalidade, diminuição de reinfarto, diminuição de complicações tardias. Então, nesse contexto, não tem dúvida, gente, o risco é muito menor e o benefício é muito maior. Então, tem que usar estatina em prevenção secundária, a não ser que o paciente, assim, seja realmente muito intolerante, muito intolerante. Uhum. E aí a gente falou um pouquinho da suplementação, Túlio. O que que a gente tem? O pessoal pergunta muito de ômega 3, né? O que que o ômega 3, aonde ele contribui, o que que ele colabora, funciona, não funciona? Já tive paciente chegando falando que colegas falaram que o ômega 3 não serve para nada. Como é que é esse contexto todo aí? Falar que não serve pra nada é a coisa mais fácil que tem, né? Nunca parou pra estudar, é mole de falar. Assim, ó, Não o tem ômega 3 estudos, é sempre assim, ó, não tem estudos que não tem comprovam a estudo porque nunca pegou eficácia. pra ler os estudos, né? Não vai ter nunca, na Exatamente. verdade. O ômega 3, dentro do contexto da dislipidemia, Marcela, ele não melhora o número de dislipidemia. Então, esse é o primeiro conceito errado mesmo. Assim. Muita gente toma ômega 3 e acha assim, eu tô com colesterol de 240, meu LDL tá de 190 e eu comecei a tomar o ômega 3. Vai melhorar o meu colesterol? Não vai. Não vai. O que pode adiantar com o ômega 3 em altas doses é você reduzir triglicéridos dos pacientes. Isso aí pode ter, tem alguns estudos mostrando benefício de redução de triglicéridos. Agora, o ômega 3 melhora a qualidade do colesterol. A partir do momento que ele é um ácido graxo poliinsaturado, né, uma molécula de uma gordura boa para a gente, ela começa a ser absorvida, ela começa a melhorar a nossa qualidade do nosso colesterol, aumenta o tamanho da partícula do LDL, aumenta o tamanho da partícula do HDL, faz com que esse colesterol seja menos oxidado. Então, ela tem sim o teu papel dentro da dislipidemia. O papel principal dela, na verdade, hoje em dia, a gente já conhece isso também, é de prevenção mesmo. Ela tem uma meta-análise que foi publicada no American College, que é o maior jornal de cardiologia dos Estados Unidos, em 2019, mostrando que mesmo retirando o maior estudo que foi a favor do ômega 3, se a gente pegar todos os estudos até 2018 sobre o ômega 3, todos são negativos. Mas quando a gente junta as evidências de uma meta-análise, essa meta-análise mostrou prevenção primária e secundária favorável com o uso do ômega 3. Então, o ômega 3 é uma coisa que eu uso na minha prática clínica, assim, para todo mundo. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Aham. E outros suplementos? O que que você costuma usar, assim, de forma geral? Você sabe, né? Eu sei, sou aluna do curso de suplementação do Túlio. E falando nisso, o Você Túlio sabe. tem um curso também para leigos, né? Tem, mas está fechadas as inscrições para leigo. A gente deve abrir uma nova turma provavelmente em março. Mas é o seguinte, a gente usa muito, né, dentro desse contexto de redução, eu vou falar tanto redução quanto melhora do colesterol, porque os ativos eles promovem as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Eu gosto muito, tá, de extrato de bergamota. Extrato de bergamota é um ativo que eu gosto demais, que é o Vasguard. Ele realmente é uma molécula muito boa, ele é um polifenol muito bom para redução do colesterol e melhora da qualidade do colesterol. O policosanol é um álcool muito bom também para redução do colesterol, aumento do HDL. O ácido alfa-lipoico tem alguns estudos bem interessantes mostrando melhora do HDL, redução do LDL. A niacina no flush, né, o hexaniacinato de inositol também tem esse contexto. Berberine é um suplemento muito bom, que além de melhorar muito o perfil glicêmico do paciente, também é um anti-inflamatório, mas ele também melhora esse contexto do colesterol do paciente. A gente tem os fitosteróis, né? O fitosterol a gente consegue encontrar até em farmácia, mas o fitosterol acho que só funciona num contexto. A pessoa tem que entender como que ele funciona primeiro, né? Ele é um bloqueador, na verdade, assim, da absorção do colesterol alimentar. Então,
ele é muito bom para quem? Para quem tá fazendo uma dieta low carb. Então, assim, tô comendo muito bacon, muito ovo, muito queijo. Fitosterol vai adiantar? Pô, vai adiantar pra caramba. Ah, não, Túlio, eu tô fazendo uma dieta mediterrânea, já rica em poliinsaturado. Vai adiantar tomar fitosterol? Não vai adiantar nada. Então, fitosterol e o Redis Rice. O Redis Rice eu gosto bastante dele também. É uma molécula muito boa para redução do colesterol. Eu não uso muito na prática clínica, eu deixo mais para os casos mais graves, porque ele tem um efeito statina-like que eu tento deixar ele como uma opção no final, mas ele tem um potencial de melhora muito grande do nível de colesterol também. Os principais. E eu acho que até esse você usa. Eu acho que até esse contexto, assim, quando a gente fala de suplementação, que eu sei que o pessoal tá anotando tudo aí, é que assim, o Túlio falou todos, né? Aí a gente avalia, não todos os pacientes dele usam todos, né? Então a gente avalia cada um para cada caso, alguns casos, outros casos a gente usa outras coisas que também melhoram. E lembrar que a mudança do estilo de vida é sempre a base, né, Túlio? Se não mudar a alimentação, se não praticar atividade física, se não cuidar do sono, higiene do sono, manejo do estresse. Você pode tomar a melhor suplementação que for, tomar todos esses ativos que a gente não vai ter melhora. Não tem nem dúvida. Assim, é engraçado, a gente fala isso daqui, e eu sempre, quando faço uma live, eu falo de mudança de estilo de vida. E quando eu começo a falar de mudança de estilo de vida, sempre aparece nos comentários, é que você desativou os comentários, mas sempre aparece nos comentários ali assim, ó. Ah, mas tirando o estilo de vida, ah, mas não fala de alimentação que eu já sei, ah, mas não sei do exercício físico, tirando isso. Cara, não existe tirando isso, né? Assim, é a mesma coisa que você chegar para um paciente obeso e falar assim, ah, eu preciso emagrecer, mas eu não quero fazer dieta. Pô, então você não vai emagrecer, meu filho. Não vai emagrecer. Não vai emagrecer. Ah, mas tirando a dieta, o que eu posso fazer para emagrecer? Nada. Você vai fazer a dieta. Não tem essa, né? Então, é importante as pessoas compreenderem, né, que a base tem que estar muito sólida, como você bem explicou e bem falou. E uma coisa que eu lembro que no curso você fala muito e que eu faço muito no consultório, é que na hora que eu vi você falando, eu falei, ah, ainda bem, não é só eu, porque às vezes eu achava meio que, gente, será que só eu que sou assim? É, você, às vezes nem suplementa o paciente de cara, né? Porque não adianta. Se o paciente chegar lá, muitas vezes o paciente chega tão inflamado que se a gente começar com tudo de uma vez, a gente vai piorar tudo isso. Então, às vezes a gente precisa, no primeiro momento, mudar o estilo de vida do paciente. Para depois, eu falo que é o merecimento. Depois você merece a minha prescrição de suplementação. Desses ativos todos, mas até você chegar nesse merecimento, você precisa estar com um estilo de vida adequado, né? Isso é importante, né? Porque o que que acontece? Senão a gente está trocando só o nome da pílula, né? Porque o que que acontece? As pessoas que tomam estatina, elas confiam tanto no medicamento, tipo assim, olha, eu tô tomando estatina, não vou ter um infarto. Meu colesterol é ruim, mas eu tô tomando estatina. Ah, eu tive um stent, mas eu botei um stent, mas agora eu tô tomando estatina, não vou ter outro infarto. As pessoas confiam na estatina. E se a gente usa a suplementação no lugar da estatina, ou trocando a estatina, ou complementando ele aqui, ele pode enxergar o suplemento justamente como se fosse a mesma pílula, dando essa mesma garantia para ele. Só que a garantia de que nada vai acontecer não existe. Ela pode acontecer em qualquer contexto, mesmo no paciente saudável, mesmo no paciente. Outro dia me perguntaram assim, pô, Túlio, o que que eu faço? O que que eu posso fazer para ter certeza que eu não vou infartar ou que eu não vou ter nenhum problema cardiovascular? Morrer. É o único jeito que você tem de ter certeza que você não vai ter nenhum problema cardiovascular, porque não tem outro. O que você faz, o que a gente faz é minimizar essas chances, né? A estatina faz isso, minimiza as chances? Claro que sim. Suplemento minimiza as chances? Claro que sim. Agora, o que mais minimiza as chances? Estilo de vida. Só para Sim. vocês terem uma ideia do que a gente está falando, estatina reduz a chance da gente ter um infarto, da gente ter que botar um stent, enfim, alguma coisa, algum desfecho cardiovascular, em torno de 20%. Esse é o nível de redução que a estatina dá pra gente, tá? O paciente que é sedentário e que faz atividade física, a atividade física nesse contexto reduz em 37% esse risco. Então a gente está falando de uma redução que é o dobro Dobro. da eficácia do melhor remédio para reduzir o risco cardiovascular do indivíduo. E aí a pessoa quer tomar estatina, mas não quer fazer atividade física. É a lei do menor esforço, né? Só que aí lá na frente, isso vem, uma hora chega, né, Túlio? É por isso que a gente vê tanta gente infartando tomando estatina, por isso que a gente vê tanta gente complicando, botando stent, tomando estatina.
Não tem mistério. E eu falei disso até hoje nos meus stories, né? Sobre o de repente, né? Não é de repente. Ninguém Não, infarta de repente, a não ser que você tenha uma doença de base, enfim, que não se sabia, mas ninguém infarta de repente, ninguém fica hipertenso de repente, nada é de repente, né? com certeza não. Fez por onde ter. Isso aí você pode ter certeza absoluta. Fez por onde ter. Algum erro cometeu. Então, assim, ó, o outro ponto que eu entrei também, já que você perguntou lá no início da live, foi quando eu descobri que eu tinha minha plaquinha na descendente anterior. Eu tenho uma placa aterosclerótica na minha coronária já. E como por que que eu tenho essa placa? Porque eu era gordo, eu me alimentava mal pra caramba, eu era todo avacalhado, eu comia biscoito passatempo recheado com margarina, eu bebia Coca-Cola, eu comia nuggets, eu comia batata frita, eu comia bolinho, eu comia cigarrete frito, eu comia coxinha, eu bebia leite com Toddy. Como que eu não ia ter uma placa na minha descendente anterior? Eu tinha que ter uma placa na minha descendente anterior. Se eu Não, não seria tivesse, injusto com a vida, você não tem. pô, não estava errado, entendeu? Então, assim, é óbvio que eu ia ter. Eu dei sorte que ela é pequena, que não está causando problema nenhum, nem nada. E que agora, sabendo dela, eu vou fazer de tudo para não deixar ela progredir. Eu acho que esse é o grande lance. Assim, muita gente pega, faz o dupla de carótida, por exemplo. Aí fala, puta, tem uma plaquinha aqui na minha carótida, agora eu vou morrer, tô enrolado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Se a pessoa usar essa informação a favor dela, no sentido de, olha, já que eu tenho essa plaquinha, eu vou fazer de tudo para não deixar Tudo. essa placa progredir. Cara, é o que vai dar certo. É o caminho que Aham. vai fazer funcionar. Então aquilo ali tem que funcionar como um alerta. Fazer as pessoas ligarem uma luz mesmo amarela e falar, cara, eu preciso mudar. Eu tenho já a doença. Eu não posso deixar essa doença progredir. Tá. Eu vou te fazer umas perguntas aqui que mandaram na caixinha. A primeira é sobre o LDL. Quanto mais baixo, melhor. Então, acho que a gente falou É um o que a gente pouquinho, né? conversou, né? Para o Lá no coração, a início. princípio, sim. Para o nosso corpo, a princípio, não. Aham. E em crianças e adultos, a relação de colesterol com Hashimoto, se existe, quem tem Hashimoto tem chance de ter um colesterol mais alterado. Não, não tem nada, não tem nenhuma relação. O que tem relação, na verdade, é quando você tem a função tireoidiana que não está controlada, aí sim você tem uma maior chance de ter a dislipidemia. Então, dentro do contexto do Hashimoto ou de qualquer doença tireoidiana, o que vai fazer você ter ou não ter esse contexto da dislipidemia associado é o controle adequado ou não, né, da função tireoidiana. Se ela estiver bem controlada, sem problema nenhum. Eu falo que tireoide, quando a gente controla, é vida normal, É né? isso aí. Em É todos isso aí. os aspectos. Então, eu tenho Hashimoto, eu tenho um hipotireoidismo bem importante e assim, nem por isso, minha vida é a mesma de todo mundo, de quem não tem Hashimoto, né? Mas quando controla de maneira adequada, igual você faz, né? Adequado, exatamente. Aí tem aqui, ó, a gente falou do LDL, mas tem uma pergunta sobre o HDL baixo. Se tem necessidade de melhorar e como melhorar. Cara, essa pergunta é muito boa, mas muito boa. Se tem um negócio que me arrepia lá no colesterol, e se tem um negócio que me arrepia no consultório, é quando eu pego paciente com HDL baixo. Porque assim, HDL baixo é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores fatores de risco para doença cardiovascular que existem. Assim, ó, comparável ao tabagismo, comparado ao diabético mal controlado. Então, quem tem HDL baixo tem que, sem dúvida nenhuma, tentar corrigir isso daí. É fácil? Não. É difícil pra caramba. É difícil pra caramba, tá? O que que tem que fazer para poder corrigir? Primeira coisa, dentro do estilo de vida. E aí vale para quem tem um HDL que não é tão baixo, mas que quer melhorar o HDL também, que vale para todo mundo que deveria fazer a mesma coisa. Então, primeira coisa, no estilo de vida, exercício físico. Então, o cara tem que estar fazendo exercício físico, tá? E o exercício físico, né, Marcelo? Não adianta a pessoa achar que, ai, eu tô fazendo pilates 2 vezes por semana. Cara, você é sedentário. Não vem com esse negócio de tô fazendo pilates 2 vezes por semana, não, porque pelo amor de Deus, né? Ou então assim, não, eu pego e faço caminhada com meu cachorro, 6 horas da manhã, eu levo meu cachorro pra fazer xixi. Pô, vai a merda, né? Você não tá fazendo exercício físico, você tá sedentário. Você está se Então, enganando, tá se pô, tá se enganando. enganando e tô tentando me enganar junto ainda, né, cara? Isso que é o pior de tudo. Então, assim, não é esse o contexto de exercício físico que a gente está falando. Exercício físico que a gente está falando de um exercício físico de pelo menos moderada intensidade, de pelo menos 150 minutos por semana, mas quanto um pouco maior do que isso, melhor. E a gente tentar misturar o exercício aeróbico com o exercício de força e resistência, principalmente força e resistência. Então, esse seria o melhor dos contextos, o melhor dos cenários com relação à atividade física.
Depois a gente vem para consumo de gordura poliinsaturada, que é uma coisa muito boa para aumentar o HDL. Uma das gorduras poliinsaturadas que a gente gosta muito para aumentar o HDL, o ômega 3. Então, suplementar altas doses de ômega 3 é uma boa estratégia, mas na alimentação incluir abacate, azeite de oliva, as oleaginosas, dentro das oleaginosas em destaque macadâmia, noz pecan, noz chilena. Quando a gente coloca peixe, pensar nos peixes gordos da Amazônia que a gente tem aqui no Brasil, atum, a gente pode consumir o salmão selvagem, que é mais difícil de achar, arenque, sardinha, enfim, peixes muito ricos em ômega 3, e usar, né, e parar, na verdade, de usar os óleos vegetais e usar a gordura boa para a gente cozinhar, que poderia ser ali, nesse contexto, um óleo, por exemplo, de abacate, ou um azeite de oliva, um óleo de gergelim, são bons óleos para a gente poder cozinhar com boa quantidade de ômega 3. Feito isso, né, feito esse contexto todo da base, vem a suplementação. E aí, dentro da suplementação, para aumentar o HDL, ômega 3 disparado, um ótimo ativo, altas doses de ômega 3. Quando eu falo altas doses, é acima de 4 gramas fácil por dia. Fácil, fácil, fácil. A gente usar astaxantina, também em altas doses. Eu não vou ficar falando as doses, senão o pessoal fica mas eu vou te doido por falar que fazer a cagada. astaxantina é uma coisa que eu vejo muito resultado clínico, né? Dá. Dentro daquelas doses do curso lá, então, se você usar aquelas doses maiorzinhas, dá muito resultado. A niacina no flush, né, o hexaniacinato inositol também em altas doses, também ajuda bastante a aumentar o HDL. Deixa eu ver mais o que. O Vasguard, o próprio Vasguard, o Oxberry, né, o blend de antocianinas também ajuda bastante a aumentar o HDL. Eu gosto bem do Oxberry mais berry para isso. Bem, tá? Para quem não sabe, o antocianina, gente, é aquela substância, aquele pigmento roxo das frutas vermelhas. Então, mirtilo, a framboesa, amora, tudo isso tem bastante antocianina. Jabuticaba, açaí, frutas brasileiras. Não é Eu açaí acho, com xarope de guaraná, tá? pelo amor de Deus, né? O pessoal, graças a Deus, assim, o pessoal tem algumas pessoas que já têm essa consciência, né? Mas tem muita gente que toma aquela porcaria lá com leitinho e ainda acha que É tá fazendo uma sorvete, vantagem. né? Eu falo que você tem que pensar que aquilo é sorvete, não é açaí, é Sorvete, diferente. sorvete e com as coberturas ruins ainda, né? Porque É, aí você coloca a pior cobertura possível no sorvete. é, Aí tem uma que eu achei interessante, mas a gente já respondeu, que é sobre alimentação e exercício. São suficientes, né? Como se fosse pouco, né? Mas é muito, é É a muito. base de tudo. E pode ser suficiente, sem dúvida nenhuma, na grande maioria dos quadros. E sobre colesterol alto e placa de ateroma, teve uma pergunta se existe uma relação assim, 1 ano de colesterol, eu vou começar a ter placa de ateroma? Como é que é essa Não. relação da placa com o colesterol? Isso aí vale para a relação da placa com qualquer fator de risco para a placa. Então, assim, ó, para a placa se desenvolver, né, seja no contexto do paciente hipertenso, seja no paciente diabético, seja no paciente com colesterol alto, seja no paciente tabagista, isso acontece em fator da exposição ao fator de risco ao longo de um tempo. Tá? O que vai determinar esse tempo? Genética. Então, o tempo que você pode estar exposto vai ser determinado geralmente pela genética da pessoa. Vou dar um exemplo lá do meu avô. Meu avô é um exemplo negativo. Meu avô fumou a vida inteira. Ele morreu aos o meu outro avô morreu aos 82, 83 anos, com uma doença que não tinha relação nenhuma com o cigarro. Com cigarro. Pô, aí por conta dessa exceção, eu vou tirar a ideia de que, então fumar não faz mal? Exceções existem, né? Então, as pessoas têm que compreender isso. A gente não pode aprender isso baseado nas exceções. Então, sempre ao longo do tempo, essas pessoas estão expostas a fatores de risco que demandam um certo cuidado e que podem prejudicar essa pessoa de acordo com quanto tempo ela for ficando exposta a esse fator de risco. Então, não tem como a gente chegar e falar assim, quanto tempo o colesterol vai fazer mal para mim? Depende. Depende da gravidade desse colesterol, depende da qualidade desse colesterol, depende do paciente que está na minha frente, depende do risco do paciente, depende da genética do paciente, depende de fatores de risco associados que o paciente tem. Depende de uma série de coisas. Impossível. Isso é uma pergunta impossível. Impossível. É a mesma pergunta que eu não consigo entender. Eu já fui chefe de UTI durante muito tempo. Eu não consigo entender como que tinha alguns plantonistas, né, meus inclusive, que chegavam para o paciente na visita do paciente na UTI e falavam assim, olha, teu pai tem mais 3 dias de vida.
Porra, mas é Deus que tá falando? Da onde que ele tirou esses 3 dias de vida, sabe? Assim, qual o contexto que ele tirou isso? Não existe isso, sabe? Então não tem como responder, é uma coisa que não tem como responder. Impossível, né? E assim, não é porque. Então, eu acho que o que a gente tem que ficar claro para o pessoal é que assim, o colesterol ele é importante, ele tem suas importâncias, e a gente precisa entender todo esse contexto, tanto de quando usar a medicação, quando usar a suplementação, e para todo mundo que fica, é a mudança no estilo de vida, é uma alimentação mais saudável, né? É uma dieta aí com carboidrato menor, com gorduras de qualidade, né? E todo esse contexto. E outra Esse é o coisa contexto. que eu quero também, que eu acho que é muito importante, é a gente tirar essa coisa da cabeça do meu pai tem, eu vou ter. Né? Graças a Deus isso existe, porque se eu for por esse contexto, eu tô lascada. Meu pai deve estar me assistindo aqui, ó, coitado. Mas assim, e é isso, né? A gente tá aqui para melhorar a nossa epigenética, para a gente estar melhor, e não é porque um tem que a gente vai ter, e também para a gente transmitir esse conhecimento para as outras pessoas que estão ao nosso lado, né? Com certeza, com certeza. Esse é o conceito, né? Assim, eu brinco o seguinte, Marcelo. Existem pacientes que jogam lenha na fogueira, jogam gasolina na fogueira. O cara tem a genética que é um lixo e o cara tá fumando, o cara tá comendo gordura trans, gordura hidrogenada, sorvete, não sei o quê. Pô, claro que esse cara que já tem uma genética lixo e tá fazendo tudo errado, ele vai infartar e se bobear antes do pai dele, com menos tempo que o pai dele. Aham. Agora, existem pacientes que jogam água nessa fogueira. Que é aquele paciente que, pô, apesar de estar ali, aquela chama acesinha da genética ruim, o cara tá o tempo todo batalhando, batalhando, batalhando. Ele pode vir a ter o problema? Pode, mas muito Pode. provavelmente vai ser depois, muito provavelmente, talvez com uma severidade muito menor, e muito provavelmente ele pode até não ter a doença também. Então, tem tudo que tem que ser avaliado. Assim como tem aqueles pacientes que têm uma genética muito boa que consegue estragar a genética. Né? Hoje em dia a gente vê Aham. muito isso também no consultório, né? Eu falo isso, vamos supor, se a gente, né, eu e você, minha genética é péssima, a sua é maravilhosa. Se eu não, se eu fizer por onde, eu posso ter uma história de vida, de doenças crônicas, muito melhor do que a sua. Então, Claro, apesar do seu não esforço, né, da sua genética ser ótimo, o seu não esforço vai trazer consequências. E mas aí, outra eu me coisa esforço que é também, tá, cara? Não importante, sacaneia, não, porque eu tô me esforçando pra caramba. não, mas e ó, minha genética é tão ruim aí, ó, não é bom, não. Mas e outra coisa que eu acho que é legal, que você posta muito e que eu friso muito, é da gente ter o equilíbrio, né, Túlio? Vira e mexe, eu vejo às vezes você postar lá, você tomando um vinhozinho e tudo mais, e aí as pessoas, mas você bebe. E não é não beber, não é não comer o churrasco, né? Não é não. É o contexto mesmo de tudo isso, né? Eu É o, posto justamente por causa disso, sabe? Eu posto justamente para tentar educar as pessoas com exatamente isso que você acabou de falar. Para mostrar que dá para ser saudável, dá para ter um contexto saudável fazendo as exceções à regra. Agora, o grande problema é que tem muita gente que faz tanta exceção que não tem regra, né? não tem A regra. regra vira a exceção da pessoa ali. Então, não tem Meu jeito. pai mandou aqui, ó. Sempre ouvi falar disso. Eu estou durando, durando. Porque já falaram pro meu pai que ele ia morrer várias vezes. Só acredita em Deus. Pronto, é a única É, pessoa que pode falar quanto tempo você vai durar, cara. e aí, ele, muito bem suplementado. Mudei a suplementação depois do curso dele, do Túlio. A suplementação do meu pai toda modificada e tá durando bastante aqui com a gente. Bom Ai, demais. ai. Ô, Túlio, muito, muito obrigada pelo, por estar aqui com a gente. Ó, sem palavras para te agradecer. Só para falar que se Imagina, sua dívida com a Renata é grande, você imagina a minha, Túlio, o tamanho que ela é. imagina, imagina. O pessoal só perguntou uma pergunta que eu achei interessante ali no chat, que eu bati o olho e vi, com relação a Ah, triglicérides, né? Porque a gente acabou não comentando com é triglicérides. verdade. Triglicérides altos, gente, eu brinco que é do sem vergonha. Assim, ó, a exceção da exceção da exceção da exceção é o paciente ter uma hipertrigliceridemia familiar, ter um triglicérides muito alto. Geralmente, quando isso acontece, é nível de triglicérides acima de 800, de 1000, 1200, é uma coisa meio trágica. E aí é remédio, mudança de estilo de vida em cima, enfim, muita coisa que tem que ser feita.
Agora, por que que eu falo que é do vagabundo sem vergonha? Porque, cara, o triglicérides é a coisa que mais aumenta com o consumo de carboidrato simples. Então, assim, a pessoa que come muito açúcar, que come muito farinha, que come muito pão, que come muito macarrão, que não tem os cuidados com o consumo de carboidrato, que é sedentário, ele tende a ter o triglicérides extremamente elevado. Dá para modificar muito rápido. Em 3 meses você tem uma resposta absurda do teu triglicérides, desde que você deixe de ser um vagabundo e comece a comer direito e fazer atividade física. Mas eu ia falar isso, que do mesmo jeito que ele aumenta muito fácil, é o que mais é fácil da gente resolver e da gente ter melhoras, né? E mesmo Com esses certeza. extremamente altos, eu já tive no consultório vários de 500, 700, 800 que foram para baixo de 100 porque mudou a alimentação. Então, você tirou, hoje uma paciente minha falou assim, doutora, eu perdi 6 quilos desde que a gente começou, uns 2 meses. Ela, mas eu nem fiz muito, eu só tirei o pão, tirei o açúcar, tirei o refrigerante. Aí eu falei, como que você não fez muito, mulher? Você fez o básico. O tanto que isso você estava em excesso, porque dela tirar o que ela achava que nem era tanto assim, fez ela já perder 6 quilos de cara, né? E o ganho de peso, ele é consequência desses hábitos ruins aí. E entra um outro contexto importante nisso daí, que é a bebida alcoólica, né, cara? O Brasil hoje tem um hábito de beber cerveja, que é uma coisa assim, monstruosa, né? A gente pegou esse hábito dos norte-americanos, né? Você vê nos desenhos, a coisa mais comum do mundo é o Homer Simpson acabar a jornada de trabalho dele, abrir uma cerveja e beber uma Cerveja. cerveja, né? Os brasileiros começaram a incorporar isso na vida. E, pô, cerveja é pão líquido, né, cara? A pessoa tá bebendo cerveja ali, bebendo, assim, bebendo pão, literalmente Beber na mesmo, assim. padaria. Eu falo, quantas padarias você Exatamente. comeu no fim de semana? Exatamente. Então as pessoas não conseguem enxergar, às vezes, que o triglicérides está lá nas alturas, ou a qualidade do colesterol está muito ruim. Às vezes nem pelo consumo alimentar, mas às vezes pelo consumo da bebida alcoólica que está aí no meio escondida no meio da história do paciente. Ele bebe tudo isso, né? O suco industrializado, o refrigerante. E essa questão da bebida também acho interessante quando a gente fala da cerveja, Túlio, porque além do que, quem bebe cerveja acaba bebendo muito, né? Porque acaba sendo algo que você bebe gelado, né? Bem gelado. Então, você normalmente compartilha. Então, vai todo mundo servindo, você perde um pouco a quantificação daquilo. E se a cerveja esquenta, ela fica ruim. Então, a pessoa bebe rápido. Então, aí dá um pouco de diferença quando a gente vai falar, troca para o vinho, troca por outro tipo de bebida. Porque o vinho, você bebe ele em temperatura ambiente, então, né, ou na temperatura ali que não é tão gelada quanto a temperatura da cerveja, e aí você consegue ir levando aquilo muito mais durante uma noite do que uma cerveja em si, Com certeza, com certeza. né? Túlio, obrigada de novo Obrigado a você. pela Obrigadão. sua disponibilidade de sair. Foi muito bom mesmo. E aí, gente, quem não segue o Túlio, vai lá seguir ele. Aproveita e comenta bastante para ele poder fazer mais lives com a gente, entendeu? Só chamar, a gente faz, E a quem gente tá faz. vindo dele, pode me seguir também, que vai ter, que eu dou sempre dicas lá de longevidade, de envelhecimento saudável, de emagrecimento. Sem dúvida nenhuma. O teu Instagram é muito maneiro. Eu te sigo, acho muito maneiro mesmo. Obrigada. E, gente, posta foto aí da gente, ó. Deixa eu só tirar um print aqui. Peraí, deixa eu Bora. desativar os comentários. Ai, meu Deus, até travou. Pronto. Dá um sorriso aí. Faz o coraçãozinho. Ai, tô com a mão ali, ó. Coraçãozinho é a live do André. Beleza, beleza. Obrigada, viu, Túlio? Obrigado a Obrigada você, mesmo. Marcelo. Tchau, Abração, viu? tchau. Tudo de Tchau, bom e gente. boa noite. Obrigada. Boa noite.